Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso webinar promovido pelo IKEA, que tem um tema sobre a importância do APQP e do PIPAP nesse cenário de incertezas. Eu queria agradecer a inscrição, a participação, a presença de todos para esse momento de troca de experiências, de troca de ideias, promovidos aqui pelo IKEA. Então, de maneira geral, fazer alguns combinados com todos. Então, gostaria de pedir que todos deixem seus microfones no mudo, para que não haja ruído de fundo e não interfira na transmissão. As câmeras fiquem à vontade, quem quiser deixar a câmera aberta, não tem nenhum problema com relação a isso. Vou pedir a gentileza de qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tenham. As perguntas nós vamos deixar para responder, para debater aqui no final das apresentações. Hoje o nosso pessoal de apoio aqui, a Renata, vai estar nos ajudando e passando as perguntas, e aí no final a gente vai ter a maior satisfação, o maior prazer de estar respondendo aí a qualquer comentário, a qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês possam ter. Muito bem, então vamos iniciar. Meu nome é José Martins, eu sou parceiro do IKEA, eu trabalho há 23 anos com sistemas de gestão, tendo trabalhado como gestor de qualidade e meio ambiente de algumas indústrias em ambiente automotivo, no segmento automotivo. Sou auditor líder de organismo certificador desde 2003, organismos certificadores internacionais desde 2003. Tenho a minha empresa de consultoria, atuando na área de qualidade, como o ISO 9001, na qualidade automotiva e ATF 16949, área de meio ambiente, saúde e segurança, instrutor de vários treinamentos, várias palestras, e já fiz várias atividades, auditorias, contratos de consultorias e treinamentos também, fora do Brasil. Esse é um pouquinho da minha experiência, da minha vivência profissional. Eu sou natural aí de Santos, no estado de São Paulo, e moro há 16 anos no Rio Grande do Sul, onde vim para assumir a gerência de um organismo certificador no qual eu trabalhei por alguns anos. Esse é um pouquinho da minha trajetória. Então, iniciando as nossas conversas, uma visão inicial do que seriam essas ferramentas, esses core tools, as ferramentas aplicáveis ao segmento automotivo, que são requisitos do segmento automotivo, mas são aplicáveis a qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de segmento, independente do porte da empresa, da atuação, se é uma empresa nacional, internacional, são todas ferramentas importantes que podem ser aplicadas para suas atividades. Então, o APQP, que é o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, podemos assim dizer que é a ferramenta principal, a ferramenta que guia, que gerencia as demais. Porque é um grande planejamento, um planejamento utilizado inicialmente para fazer a organização das atividades de desenvolvimento de novos produtos, de novos processos de manufatura. E aí todas as demais 4 ferramentas, os demais quatro core tools, vão estar incluídos assim dentro das atividades do desenvolvimento. Então, no APQP, fazemos um planejamento de acordo com os requisitos aplicáveis, requisitos legais, requisitos de clientes e outros requisitos que vamos ver um pouquinho mais à frente. E aí abordamos alguns pontos interessantes, como também os recursos que precisam ser utilizados, os prazos que precisam ser atendidos, principalmente em relação à necessidade de um compromisso com o lançamento de um novo produto, de um novo processo acordado com o nosso cliente. Então, a gente pode utilizar no desenvolvimento de produtos e processos e também podemos utilizar algumas dessas ferramentas na nossa rotina, de acordo com a sua aplicação, de acordo com a sua finalidade, onde eu já vou comentar agora logo em seguida. Então, dentro do desenvolvimento, o APQP tem basicamente 5 etapas, 5 fases, e em algumas delas as outras ferramentas vão sendo aplicadas.
Na segunda fase, na segunda etapa do APQP, que é o desenvolvimento do produto, o projeto de desenvolvimento do produto, nós começamos a usar a segunda ferramenta, que é o FEMEA, que é a metodologia de análise em modo de efeitos de falhas potenciais, que está na primeira edição harmonizada entre o AIAG e o VDA. Então, na segunda etapa do APQP, nós fazemos o DFEMEA, o FEMEA do projeto, para avaliar as falhas potenciais do produto que possam acontecer principalmente na utilização lá com o cliente, com o usuário final. Então, é uma ferramenta que é utilizada para ajudar a validar o projeto, se o projeto foi bem elaborado, se todas as falhas potenciais foram previstas e tem alguma forma de mitigar esse tipo de falha caso aconteça. Na terceira fase do APQP, acontece também o outro FEMEA, que é o PFEMEA, que é o FEMEA de processo de manufatura, onde nessa terceira fase, que é o desenvolvimento dos processos de manufatura, nós vamos avaliar se há algum modo, efeito e as causas de falhas potenciais nesses processos de manufatura. Quando avançamos para a quarta fase do APQP, que é a fase de validação do desenvolvimento, é a fase onde produzimos o nosso lote piloto, nosso pré-série, vamos aplicar outros 2 core tools, que é o MSA, que é a análise do sistema de medição, que é realizada para termos a garantia, para termos o conforto de que o nosso sistema de medição, os nossos meios de medição, têm capacidade de medir os riscos identificados, de medir os requisitos aplicáveis ao produto ou ao processo de manufatura que foram planejados lá nas fases 2 e 3. E a quarta ferramenta, né, que está sendo utilizado aí, também na quarta fase do APQP, é o CEP, é o controle estatístico do processo, onde nós vamos avaliar se também as características críticas, as características especiais que foram planejadas durante o desenvolvimento, tem uma garantia, tem uma confiança de que elas possam ser prevenidas com relação à falha. E para encerrar todo esse processo do desenvolvimento, nós temos o PPAP, que é o processo de aprovação de peças para produção, que é o fechamento do desenvolvimento, onde a gente vai fazer uma avaliação completa para verificar se todos os requisitos aplicáveis e definidos lá na fase de planejamento foram cumpridos, foram atendidos. A gente vai montar a chamada coletânea de documentos, de informações e registros para que nós tenhamos confiança de que esse produto pode entrar em vida série, pode entrar em produção normal. Então, basicamente, seriam essas as relações básicas entre elas, a hierarquia entre os 5 core tools. A importância do desenvolvimento, da utilização da PQP e do PPAP, é importante que as empresas, as organizações entendam que mais do que cumprir requisitos e atender requisitos normativos, atender requisitos, acordos com o cliente, é muito importante para que a própria empresa tenha uma garantia, tenha uma confiança de que esse desenvolvimento está sendo bem realizado. É uma proteção da organização para eventuais problemas, eventuais não conformidades de produto que possam acontecer depois da vida série. Então, é um método estruturado para assegurar que um produto satisfaz os clientes e satisfaz internamente as necessidades da empresa para que possa direcionar recursos. Então, eu possa planejar que recursos eu vou precisar durante meu desenvolvimento e após o início da vida série. Então, o que eu vou precisar de mão de obra, de pessoas, de recursos profissionais para fazer o desenvolvimento do produto, para fazer o desenvolvimento do processo, né? O que eu vou ter que buscar de recursos externos, o que eu tenho disponível em recursos internos. Depois, na vida série também, que tipo de recursos humanos que eu vou precisar para manufatura, para produção, para controles, para acompanhamentos, para inspeções, para testes. Recursos materiais também, né, de matéria-prima, de componentes, de insumos.
se eu tenho já desenvolvido fornecedor para esse produto que eu estou planejando, que eu vou lançar, se eu tenho fornecedor e já essa matéria-prima já desenvolvida, já conhecida, ou vou ter que buscar no mercado o fornecedor ou a matéria-prima. Recursos também de equipamentos e infraestrutura, então máquinas de produção, ferramental, dispositivos de medição e monitoramento. Se eu tenho layout fabril, né, também já estruturado para absorver esse novo produto, esse novo processo de manufatura. É uma boa oportunidade também para eu conseguir identificar de forma antecipada qualquer tipo de necessidade de alterações, de mudanças que eu possa ter que fazer, tanto no projeto, na concepção do meu produto, né, no desenvolvimento do produto, no seu design, no seu layout, no seu dimensional, características materiais, funcionais, de desempenho, como também algum tipo de mudança no processo de manufatura, alguma necessidade de um equipamento diferente, de algum dispositivo diferente, de algum layout de produção, de manufatura diferente. Isso a gente vai fazendo ao longo do desenvolvimento, dentro das fases do APQP, tanto na fase 2, lá onde a gente vai estar validando o projeto através de acompanhamento nos protótipos que nós possamos fazer, desde que seja aplicável ao nosso segmento, como também na fase 3, que é o desenvolvimento do processo de manufatura, onde através do FEMEA, análise de modos e falhas potenciais, podemos definir algumas ações aí para otimizar esses riscos, diminuir algum tipo de risco, abrandar o seu efeito, a sua consequência e diminuir a sua ocorrência. Sabemos que quanto mais antecipadamente possamos planejar qualquer tipo de mudança, o custo posterior vai ser muito mais alto, né, do que alguma mudança antecipada, porque podemos já estar desenvolvendo ferramental, desenvolvendo dispositivos, equipamentos, ter começado a vida a série, e quanto mais tardia seja essa alteração, essa mudança, mais prejuízo pode ter para a empresa, para a organização, para os seus clientes e para os seus consumidores, usuários finais. É um ponto bastante importante também, que é sempre definido nessas ferramentas, é implementar o máximo possível de conceitos de prevenção, ao invés de somente detecção de problemas, detecção de falhas, detecção de não conformidades. Então, quanto mais possamos prevenir falhas, a gente vai conseguir melhorar o nosso desempenho e aumentar a satisfação do nosso cliente, satisfação do usuário. E só conseguimos ter métodos de prevenção se o desenvolvimento for feito de uma maneira bastante concreta, bastante robusta, usando essas ferramentas, usando bastante o conceito, principalmente da prevenção de falhas, como é o conceito básico do nosso FEMEA. Então, quanto mais conseguimos prevenir, melhor, como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Para a prevenção, a única forma que temos é ter métodos preventivos. Ter métodos, por exemplo, a prova de falha, os famosos Pokayokes. Quanto mais a gente tiver métodos, a prova de falha, melhor a gente vai conseguir evitar que aconteça algum modo de falha, vai diminuir a sua ocorrência e aí assim a gente vai conseguir diminuir o risco, tanto interno para a organização como também para os clientes e usuários finais. E também é importante o APQP para a gente iniciar o fornecimento de um produto combinando esses 3 fatores que são sonho de consumo de qualquer organização e não são tão simples assim de serem alcançados, que é essa combinação da qualidade do produto, qualidade do atendimento, o prazo, tanto o prazo de desenvolvimento, de lançamento de um produto, de início da sua vida a série, como também prazos de atendimento de entrega, né, de amostras e também depois do início da vida a série. E o custo, que todo mundo busca uma redução de custos, né? Isso é importante para a sobrevivência de qualquer organização, ainda mais no mercado competitivo e situação difícil que nós vivemos.
mais do que abaixar preços para melhorar o custo, deveríamos diminuir o desperdício. E uma forma bastante robusta para a gente conseguir diminuir desperdícios é iniciar o desenvolvimento, iniciar a vida séria de qualquer tipo de produto com o conceito de prevenção. Quanto mais a gente prevenir os desperdícios, incluindo os conceitos de custo da não qualidade, né, custo com retrabalho, custo com reparo, custo com análise, com controles desnecessários, melhor será para todas as partes envolvidas, tanto a organização como seus clientes e usuários finais. Então, nós temos um gráfico, que é um estudo feito, né, uma simulação, avaliando a importância de quanto antes conseguirmos identificar alterações necessárias, melhorias necessárias, melhor e mais barato fica. Então, vejam que é um gráfico aí que tem uma curva exponencial, tem algumas teorias que calculam a relação de 1 para 10 de etapa para etapa, tem outros cálculos um pouquinho diferentes, depende muito do segmento, do tipo de produto, mas esse gráfico dá para ter uma ideia bastante interessante da diferença de custos, de alterações, de mudanças de um projeto, de um produto ao longo do tempo. Então, se iniciarmos ali na definição, no conceito inicial do produto, esse custo de mudança é bem mais baixo, né? Não inserimos ainda em necessidade de mudança de ferramental, de embalagens, não tivemos ainda muitos desperdícios com produções de lotes pilotos, estamos ainda talvez na fase de simulações ainda. Quando já estamos ali na fase de um projeto de produto, aí já avança um pouquinho, porque já usamos, no mínimo, já usamos horas de engenharia, horas de projeto, horas de desenvolvimento, então já vamos tendo que reiniciar algumas análises. E assim vai andando, onde fala ali sobre codificação, onde concepção de processo de manufatura, na fase de testes, de desenvolvimento de lote piloto, de pré-lançamento, de validação do desenvolvimento. Isso já está como vida série, como está no gráfico a implementação, já está em vida série, já estamos fornecendo, aí acaba aumentando mais ainda esse custo, porque pode até haver a necessidade de inserir num custo totalmente indesejável, em que, infelizmente, no segmento automotivo, vemos bastante a incidência dos famosos e temíveis recalls, né? Então, quanto mais robusto for o desenvolvimento utilizando a ferramenta do APQP e do PIPAP, menor a probabilidade, a possibilidade da incidência de algum tipo de falha de campo mais complicada, mais complexa ou de um possível recall. As vantagens, algumas vantagens que podem ser citadas da utilização do APQP e do PIPAP é reduzir a complexidade no planejamento da qualidade para clientes e fornecedores. Então, todos da cadeia de fornecimento, da cadeia produtiva, utilizando a mesma metodologia para o seu desenvolvimento, utilizando a mesma metodologia do APQP e do PIPAP, todos vão estar falando a mesma linguagem, todos vão estar trabalhando da mesma forma, utilizando as mesmas ferramentas, e fica mais fácil a integração entre esses níveis da cadeia de fornecimento, os famosos tiers, desde a montadora até o seu fornecedor, os seus sistemistas, e aí os seus fornecedores de componentes, de materiais, de matéria-prima. Definição de um meio para que as empresas se comuniquem com relação às exigências de planejamento da qualidade de produtos aos seus fornecedores, como eu já comentei anteriormente. Visão de todas as etapas do desenvolvimento. Então, todas as partes envolvidas conhecem o que vai ser feito em cada etapa, todos sabem claramente qual é o cronograma de desenvolvimento, o que vai ser feito semana a semana, para que todos se planejem e não cause nenhum tipo de transtorno para as outras partes interessadas. Possibilidade de antecipação e de necessidade de alteração do projeto, de acordo com os conceitos de prevenção, utilizando as ferramentas, como eu comentei anteriormente, como, por exemplo,
o do FEMEA. O FEMEA de projeto, que é o DFEMEA, e o FEMEA do processo de manufatura, que é o nosso famoso PFEMEA. Essa é a cara geral aí do nosso APQP. Ele está dividido em 5 fases, né? Não temos aqui a intenção de discutir fase a fase, né? Etapa, detalhe por detalhe do APQP, mas conseguimos fazer uma avaliação bem geral do que seriam eles. Então, de acordo com o planejamento, a gente consegue definir claramente o escopo e requisitos do desenvolvimento. Então, nós vamos desenvolver o quê? Se é um conjunto completo, né, envolvendo vários componentes, esses componentes são nossa responsabilidade de desenvolver ou é responsabilidade do fornecedor? Então, a gente já começa a definir os esforços que nós vamos ter que ter nesse desenvolvimento, se vamos fazer esse desenvolvimento interno ou se vamos compartilhar com os fornecedores desses componentes. Um ponto importante é a organização de uma equipe multifuncional, multidisciplinar. É importante que seja composto esse time por várias pessoas dentro da empresa, com várias especialidades, com vários conhecimentos, com várias habilidades que um se complete com os demais. Qualquer equipe heterogênea é muito mais produtiva, né, para que as diferenças entre um e outro da equipe se completem e que todos tenham a visão do que está sendo feito. E evite, na fase de lançamento, ou de vida série, algum comentário do tipo: eu não sabia o que foi feito, o que foi prometido, o que foi planejado, né? Eu sabia que não ia dar certo. Então, quanto mais a gente consiga fazer essa equipe multidisciplinar robusta, mais a equipe ganha. Outro ponto importante é que na equipe multifuncional também, a gerência, a alta direção participe de algumas atividades do desenvolvimento para que conheça os riscos envolvidos, conheça as dificuldades da equipe, conheça as necessidades de recurso e que dê o seu comentário, dê o seu ponto de vista e consiga estar junto da equipe, assumindo algum risco que seja necessário ou dando recursos para que a equipe consiga fazer o desenvolvimento da melhor maneira possível. A viabilidade de projeto e fabricação do produto é avaliado também fase a fase, de acordo com o andamento das atividades, vamos avaliando se do jeito que está sendo feito o desenvolvimento, esse fornecimento continua viável, tem a viabilidade técnica e financeira, né, de avançar do jeito que está sendo desenvolvendo. Tem uma oportunidade para fazer uma engenharia simultânea também, tanto no desenvolvimento de produto, desenvolvimento de processo de manufatura, desenvolvimento de ferramental, né? Algumas atividades podem ser feitas de forma simultânea. É identificado e todo mundo conhece claramente os custos, cronogramas e restrições de forma antecipada e evitam problemas de última hora, problemas que sejam conhecidos somente lá no futuro. Falamos muito de requisitos, né? Então, o atendimento a requisitos é muito importante e o entendimento de quais são os requisitos para o desenvolvimento é identificado lá atrás, na famosa fase 0, fase de voz do cliente, de entendimento, enquanto estamos ainda na fase lá de nomeação para esse projeto. Então, temos que identificar todos os requisitos que sejam aplicáveis para que possamos utilizar esses requisitos no desenvolvimento do nosso produto e do nosso processo. E, basicamente, os requisitos são divididos em 4 tipos. São os requisitos legais, o que está na legislação local, municipal, estadual, federal ou até internacional. Os requisitos que estão, as definições que estão em normas e padrões da indústria, normas comerciais, normas abertas, que estão disponíveis no mercado que sejam aplicáveis, né? Uma norma ABNT, uma norma DIN, uma norma ANSM, uma norma GIS, uma norma, dependendo do segmento que for. Requisitos do cliente, o que está no contrato, no acordo, no pedido, na necessidade de aplicação do cliente, requisitos de assistência técnica,
né, e todos os demais requisitos faz parte desse grupo. E, por último, o quarto tipo de requisitos são os requisitos internos, né? Então, esse desenvolvimento ele já estava previsto no nosso planejamento estratégico, estava na estratégia da empresa ou é novidade? Se é novidade, vamos ter que adequar algumas preocupações da empresa para atender esse desenvolvimento. É importante identificar e também, dentro dos requisitos, o nosso histórico de lições aprendidas. Histórico que nós tenhamos com produtos similares aqui na empresa, ou que o nosso cliente tenha com esse produto que pode estar sendo somente transferido de um fornecedor para a nossa empresa, ou também de produtos similares, onde esse novo produto esteja entrando como um substituto. Levantar o histórico de problemas, de dificuldades, para que a nossa equipe considere tudo isso no desenvolvimento desse novo produto. Então, é importante que a gente conheça todos esses requisitos, essas informações, para iniciar o planejamento, para iniciar o nosso APQP. Outro ponto bastante importante, como eu já comentei, é a exerção da engenharia simultânea, né? A execução desse conceito de atividades simultâneas de desenvolvimento. A gente vê principalmente nas fases 2 e 3, onde é o desenvolvimento do produto e do processo de manufatura, a gente consegue utilizar esse conceito para que uma equipe consiga complementar a outra e também a gente vai ganhando tempo no desenvolvimento através dessa equipe multidisciplinar e multifuncional. Dentro do desenvolvimento, algumas ferramentas são importantes, é importante entender esse conceito para que a gente utilize bem essas ferramentas, não simplesmente para cumprir requisitos, como eu comentei anteriormente, né? Então, na fase de conceito de produto, de projeto de produto, nós temos o DFMEA e o plano de controle de protótipo, né? Para que é o DFMEA? É uma análise de falhas potenciais do produto, para validar o nosso projeto, para verificar se o projeto do produto atende os requisitos de uso, de funcionamento que foram definidos pelo nosso cliente lá atrás. É importante a gente conhecer bem a estrutura de materiais, né, a Bill of Material, e fazer uma análise de valor. A estrutura do novo manual de FMEA ficou muito mais robusta com relação a entender o nosso elemento foco, o nosso produto, com o nível acima, o nível onde ele vai ser integrado, e com o nível abaixo, que são os componentes que fazem parte do nosso produto, para a gente analisar a combinação de modo, efeito e causas entre os componentes, entre a estrutura do nosso material. E aplicar aí, mais uma vez, o reforço, aplicar os controles de prevenção do projeto para prevenir a ocorrência de modos de falha, em lugar de somente definir controles de detecção, né? Só testes, inspeções, ao lugar de prevenir a ocorrência. E o desdobramento do DFMEA no plano de controle de protótipo, que é uma definição de alguns meios, de algumas formas para avaliar, para controlar o protótipo, para verificar e fazer uma análise crítica do projeto e verificar se ele vai atender os requisitos básicos de funcionamento ou não, né? O conceito de protótipo é algo ainda artesanal, algo ainda, muitas das vezes, sem ter ainda ferramental definitivo, equipamentos definitivos, mas para ter uma ideia se o conceito do produto foi bem feito, foi bem avaliado. E é uma ferramenta fundamental de avaliação do projeto em relação à voz do cliente. Se é mais ou menos isso que o nosso cliente gostaria quando fez o input para esse desenvolvimento. Avançando para a terceira fase do APQP, no projeto do processo de manufatura, nós temos o PFMEA, que é a análise de modos e efeitos de falhas potenciais no processo de manufatura, e depois o plano de controle de pré-lançamento. No PFMEA, onde vamos avaliar fase a fase, etapa a etapa, que está prevista lá no nosso fluxograma dos processos, é importante conhecermos a estrutura de cada um dos processos, utilizando os 4Ms ou 6Ms de preferência, lá do nosso diagrama de causa e efeito, diagrama de Chikawa. Fazer uma análise de valor sobre cada um desses recursos, dos 4 ou dos 6Ms, em cada etapa do processo de manufatura,
com base na função e riscos apresentados por cada um dos 4 M's. Essa foi uma mudança também do novo manual de FEMEA, em que avaliamos a correlação entre o nosso processo e os meios, né, os recursos utilizados para a realização das suas atividades. E também o reforço, mais uma vez, da importância dos controles de prevenção no projeto do processo de manufatura para prevenir a ocorrência de modos de falha, em vez de somente definir controles de detecção. Ao invés de apenas definir inspeções, controles, avaliações de produto, a importância é a gente definir meios para prevenir a ocorrência dos modos de falha e, por consequência, os efeitos desses modos de falha. O plano de controle de pré-lançamento é um desdobramento do PFMEA, é um plano de controle também que vai definir métodos para avaliarmos se o nosso pré-lançamento, se o nosso lote piloto, o lote inicial que fazemos para validar o desenvolvimento, está cumprindo todos os requisitos. Então, a peça fundamental na avaliação do projeto também com relação à voz do cliente, tanto para a empresa, para a organização ter uma confiança, ter segurança de que conseguimos começar a vida série com a incidência menor de riscos na vida de fornecimento série para o nosso cliente. Complementando ainda o lançamento, o nosso lote piloto, a gente vai fazer os 2 estudos complementares usando os outros 2 core tools, que é o MSA e o controle estatístico do processo, CEP, onde o MSA tem a finalidade de ter segurança de que os métodos de controle, de detecção que definimos, de medições de características do produto e do processo, são confiáveis. Então, temos a confiança de que esses meios de medição vão interferir o mínimo possível nas medições que precisamos fazer, identificando quais fatores externos podem atrapalhar os resultados obtidos. E o controle estatístico do processo é uma comparação contínua dos resultados de um processo de manufatura para avaliar possíveis tendências e variações significativas, para tentar eliminar e controlar essas variações e reduzi-las, principalmente com relação à análise das tendências do processo de manufatura. O PIPAP, junto com o suporte gerencial, é fundamental para fecharmos o nosso desenvolvimento, para fazer a validação do nosso desenvolvimento. O suporte gerencial é fundamental para que a gente consiga obter o interesse e comprometimento da direção da empresa, da alta gerência da empresa, com esse produto que está para ser lançado. Então, conhecer os riscos envolvidos, ter uma ciência de que as atividades da equipe multidisciplinar foram realizadas, cumprem os requisitos, então depois não haja nenhum tipo de surpresa futura. E que tenha aprovação também de algum tipo de recurso que seja necessário para a finalização do desenvolvimento ou para a vida séria. Então, o PIPAP é realizado para ter evidências, né, de que os requisitos do projeto e as demais especificações do cliente estão compreendidas pela organização, estão entendidas e compreendidas pela organização que vai fabricar o produto, e não só para mostrar para o cliente. Então, nós conhecermos, é o momento em que nós temos para testar, para fazer avaliações, para ver se realmente todos os métodos definidos eles são confiáveis ou não. Né? Para avaliar e evidenciar também que o nosso processo de manufatura tem o potencial de fornecer produtos consistentes com os requisitos, para evidenciar também que todos os requisitos do cliente foram entendidos e atendidos, né? Então, inicialmente, temos que entender aqueles requisitos que foram identificados lá no início do desenvolvimento para depois conseguirmos atender. E também é uma forma para que cliente e fornecedor se comprometam com a validação do desenvolvimento. Então, ambos vão avaliar os resultados do desenvolvimento, toda a documentação, registros de ensaios, de testes, de controles que foram realizados, e ambas as partes tenham confiança de que pode haver o lançamento desse produto.
E essa amarração, esse fechamento entre as partes cliente e fornecedor é feito através da assinatura das duas partes, né, no que chamamos do PSW, que é o Part Submission Warranty, que é o termo de garantia de submissão de peça. Então, premissas. Então, nós só podemos submeter isso para o cliente quando tivermos confiança e temos aí a evidência de que atendemos todos os requisitos, aí sim podemos submeter ao cliente para sua avaliação. E o PSW desenvolvimento tem 3 resultados possíveis, onde o primeiro, que é o desejado por ambas as partes, é que esse desenvolvimento seja aprovado. Então o cliente vai colocar ali abaixo, né, um xizinho ali no aprovado e vai assinar, vai colocar o seu compromisso aí de que concorda com essa submissão do fornecedor e aprova o início de fornecimento. Temos uma segunda situação aí, que é a aprovação condicional, geralmente onde tem algum desvio que não compromete o funcional, o início de vida, algum aspecto, algum detalhe que ficou para trás, alguma documentação que tem que ser alterada, alguma melhoria mais simples precisa ser feita. E normalmente quando há essa aprovação condicional, ela está limitada em algum tempo, algum prazo para que os ajustes sejam feitos ou alguma quantidade de peças de fornecimento e tem um plano de ação em andamento para que haja a aprovação final. E a terceira situação é o desenvolvimento estar rejeitado, onde temos que voltar nas etapas do desenvolvimento e revalidar, repensar algum conceito inicial, porque algo substancial, algo importante, não surtiu o resultado previsto, o resultado desejado. A fase 5 da PQP é uma fase que, infelizmente, na prática, vemos as organizações dando pouca importância. E é fundamental que as organizações avaliassem com atenção a fase 5, porque é uma fase para fazer uma retroalimentação. É uma avaliação das lições aprendidas e tomar alguns tipos de ações corretivas que sejam necessárias. Então, vamos avaliar o início do fornecimento, tanto dentro da empresa, quais são os resultados obtidos dentro da organização, nos primeiros lotes. É comum algumas empresas definirem indicadores, metas diferentes de indicadores de produtividade, de refúgio, de retrabalho, para início, para os lotes iniciais, para que a gente consiga depois ganhar resultados melhores quando estivermos mais acostumados com essa produção, com esse fornecimento, e a gente consiga, assim, fazer a redução de uma variação. É um momento também muito importante para que façamos uma avaliação da satisfação do cliente com esse início de fornecimento. O cliente está recebendo bem esse material na sua empresa, está tendo alguma dificuldade para alguma montagem, para alguma manufatura, para alguma entrega, né? Como é que está o andamento da nossa assistência técnica? Temos que fazer alguma assistência técnica, algum pós-venda, algum trabalho de campo e usar efetivamente o que estamos aprendendo ou o que aprendemos nesse desenvolvimento, o que temos de aprendizado nas melhores práticas obtidas e a gente consiga utilizar isso em projetos futuros, em desenvolvimentos futuros. Sabemos que todas as atividades mal planejadas têm grandes chances, né, de dar errado. Então, quanto melhor for o investimento na etapa de planejamento, é melhor para todos. E o desenvolvimento não deixa de ser uma fase de planejamento. Então, quanto mais antecipado conseguimos realizar alguma análise de potenciais falhas, melhor para todas as partes envolvidas, melhor para todas as partes interessadas. O PQP é um grande planejamento de atividade e desenvolvimento de um novo produto ou processo de manufatura. Então, utilizar essas ferramentas, né, o APQP, o PIPAP, para um momento de aprendizado, né, atender os requisitos, não esquecendo que os requisitos internos da empresa são parte desses requisitos. Então, é muito mais interesse da empresa, da organização, do fornecedor, conhecer bem os requisitos para conseguir prevenir essas falhas e não ter problema futuro.
prevenção é mais barato e seguro do que a correção. Então é quase um momento aí, uma frase aí para termos como um dogma, um mantra, né? Prevenir é melhor do que só corrigir. É muito mais barato prevenir, seguro, do que a correção. E aí lembrando de 3 fatores aí que todo mundo procura evitar, procura combater e causa efeitos desastrosos para muitas empresas, com os indicadores resultados aí dos custos da não qualidade. Então, um indicador importante que as empresas deveriam ter, que é para avaliar o quanto estamos gastando com desperdícios de qualidade, que são custos de refúgio, de retrabalho, de assistência técnica com trabalho de campo. A situação dos embarques controlados, que são situações muito desagradáveis também, que tem nas indústrias. Quando temos problemas recorrentes de qualidade, aí entramos em situações de embarque controlado nível 1, nível 2, dependendo dos requisitos do cliente. E o famoso e temível recall, que é onde a gente tem que fazer algum trabalho de campo, recolher de campo, fazer campanhas para recolher o que está em aplicação, o que está em uso, para resolver problemas principalmente de segurança, problemas mais significativos aí de qualidade de segurança. Esses recalls têm sido divulgados constantemente. Vocês devem ter acompanhado muito aí na mídia, nas notícias, vários tipos de recall, inclusive alguns recalls recorrentes de fabricantes internacionais. Isso pode até levar à falência de algumas empresas em que tem algum tipo de problema que seja quase que irreparável. É quase impossível quantificar quanto custa um recall. O custo com peça, substituição de acessórios de peça, horas de concessionária, logística, isso aí podemos até quantificar. Agora, o custo para a imagem da empresa, isso é incalculável e, em boa parte das vezes, é irreparável. Então, a importância, mais uma vez, de fazer um bom APQP, um bom PIPAP, um bom desenvolvimento, de forma bastante robusta, de forma bastante segura, é importante para que a gente evite a incidência de problemas futuros, de complicações futuras, tanto para os nossos clientes como para os usuários finais. Então, esse era o conteúdo que nós preparamos, né, para esse nosso momento de análise, momento de discussão. E abrimos agora um espaço para que possamos fazer algum debate, alguma avaliação que possa surgir por parte de vocês. Eu estou começando a receber algumas perguntas aqui da Renata, da nossa equipe de apoio, e aí vou começar a responder, analisar o que está trazendo aqui para nós. Primeira pergunta aqui do nosso amigo Ailton Souza. Martins, na sua visão, quais são os maiores fatores de insucesso nas elaborações da PQP e PIPAP dentro das organizações? Então, muito bem, Ailton, boa pergunta, bom comentário. Tem vários fatores aí que podem causar prejuízo, problemas para as empresas no insucesso da realização da PQP e do PIPAP. Um deles eu posso citar prazos apertados, né? Prazos quase impraticáveis para fazer o desenvolvimento. Isso vemos aí de forma recorrente, infelizmente, em muitas organizações, onde temos que fazer um PIPAP expresso, né? Tem uma definição que fala que o que é urgente é tudo aquilo que não fizemos em tempo hábil e agora temos que fazer em tempo recorde. Isso é urgente. E a gente sabe que boa parte dessas urgências saem da incompetência de planejamento, boa parte das vezes pelos nossos clientes, às vezes até pelas montadoras, mas também dentro da nossa organização. Então, um atraso de início do desenvolvimento, prometer para o cliente algo que a gente não consiga cumprir, como conseguir fazer desenvolvimento em prazos muito apertados. Eu, uma vez, em uma das empresas que eu trabalhei, uma das indústrias automotivas que eu trabalhei, fazíamos desenvolvimentos por pacote de itens, onde tinham vários itens para desenvolver em 40, 50 dias, acaba ficando quase que impraticável
e aí a consequência disso é problemas de qualidade quase que certos. Outro tipo de problemas que podemos ver, Ailton, é a baixo apoio, né, baixo comprometimento da direção com relação ao desenvolvimento, muitas das vezes por não conhecer a importância do desenvolvimento, o que está envolvido nessas preocupações para tentar prevenir falhas. Às vezes acho que é simplesmente fazer um desenho, fabricar um ferramental e vamos produzir. A pouca participação das pessoas, pouco conhecimento das ferramentas também podemos citar como fator de insucesso no APQP e no PIPAP. Às vezes equipes que não conhecem o que é o APQP, a importância do APQP e do PIPAP e dos demais core tools, né, como o FEMEA, por exemplo, como o MSA, não conhecem a real importância, então aplicam somente para fechar pacote, fechar documento e enviar esses documentos, esses registros, para que o cliente aprove e a gente consiga fornecer. Então, basicamente, esses são alguns dos comentários que eu tenho sobre alguns fatores de insucesso sobre a elaboração de APQP e PIPAP. Espero ter respondido sua pergunta, Ailton. Caso não, fique à vontade para colocar mais algum comentário. Arthur Mandel, bom dia. A derroga é só na fase 5. Né? Derroga é um termo aí que deixa a gente um pouquinho apreensivo, Arthur. Né? Derroga basicamente é uma autorização do cliente para que a gente deixe de atender algum tipo de requisito. Isso é meio complicado. Se você puder ser um pouquinho mais específico na sua pergunta, Arthur, eu poderia responder melhor. Né? Basicamente, nós temos requisitos que têm que ser atendidos. Os requisitos automotivos basicamente estão na norma na IATF 16949. Então, boa parte dos requisitos da norma, o cliente não tem autoridade para dar derroga, somente alguns itens em que a própria norma fala que seja de acordo com o acordado com o cliente, conforme acordado com o cliente. Caso contrário, nós temos que atender esse requisito. Né? E temos que ter uma atenção muito grande com essas derrogas. Uma vez, em uma reunião que estávamos dentro do segmento automotivo, onde estavam os auditores das certificadoras, junto com as montadoras, foi comentado por uma pessoa de uma das montadoras sobre o que os auditores estavam avaliando nos fornecedores, já que haviam muitas não conformidades. Né? Então, um dos colegas comentou, né, para tentar parar um pouquinho com as derrogas. Então, às vezes tem chuva de derroga, principalmente na véspera de auditoria. Então, isso já melhorou bastante. Teve algumas montadoras que colocaram nos seus requisitos específicos em que derroga não é dado na véspera ou durante a auditoria do fornecedor, tem que ter um prazo de antecedência para evitar que a derroga seja somente para escapar de um problema de qualidade ou um problema com a sua certificação. Então, sobre essa dúvida de que tipos de derroga seriam essas, eu consigo comentar um pouquinho mais. João Nilton da Silva, já existe por parte das montadoras a exigência de aplicação da nova versão do FEMEA, a EAG e VDA. Ótima dúvida também, João. Aqui no Brasil, a única montadora que colocou até o momento prazo para aplicação do novo manual do FEMEA é a Mercedes-Benz, que colocou que dezembro agora de 2020 é o deadline para que seja feita a aplicação do novo manual de FEMEA. Fora do Brasil, se eu não me engano, a FCA, a Fiat Chrysler, colocou também a exigência para começar agora na virada do ano. Em geral, os manuais, os requisitos específicos do cliente falam que deva ser utilizada a versão atual dos manuais. Então, a versão atual é essa do novo manual de FEMEA, que foi lançado já há um pouco mais de um ano, em junho de 2019. Então, o que eu recomendo é acorde isso com o seu cliente. Comente com o cliente qual é o início, qual é a data-chave para fazer essa virada. Né? No manual de FEMEA tem algumas sugestões
da transição para a nova versão, onde fala que novos desenvolvimentos, né, que estão para iniciar, estão ainda na fase muito preliminar, que já se utilize o novo manual de FEMEA. Os que estão já em fase de lançamento do desenvolvimento, né, avalie se tem uma vida série longa ou não e faça uma estratégia de transição. E para os itens que estão em fornecimento série e que têm uma vida ainda bastante longa de fornecimento, uma perspectiva de fornecimento ainda longo, conforme for surgindo a necessidade de revisões, que faça uma revisão, já uma transição para o novo manual de FEMEA. Tá bom? Rogério Elias de Oliveira, bom dia, pode falar um pouco mais sobre os níveis de PIPAP? Sim, o PIPAP tem 5 níveis de fornecimento, onde o mais usual é o nível 3, onde a gente elabora e submete ao cliente, envia para o cliente todos os documentos, todas as evidências, os 18 ou 19 registros, dependendo do tipo de produto que a gente tem, do PIPAP. O que tem até antes da pandemia, né, o que estava muito sendo utilizado, principalmente é o nível 5, onde a submissão é feita para o cliente, a avaliação dentro do fornecedor. Eu faço toda a documentação, faço todo o desenvolvimento conforme o completo do PIPAP, só que aí o meu cliente vem validar dentro da minha empresa. Então, basicamente é isso, os principais níveis. O nível 1 é o PSW mais amostra, né, mais algum termo só de evidência de funcional ou de material. O nível 2 também é o PSW, amostras e mais alguns requisitos que o cliente quiser. O nível 3 é o completo enviado para o cliente. O nível 4 já com uma série de documentos acordados também com o cliente. E o nível 5 também completo, só que o cliente vem fazer a aprovação aqui dentro da empresa. Lembrando que esses níveis, o que diferencia é o que eu vou mandar para o cliente. Eu não estou dispensado de fazer nenhum das etapas da documentação do PIPAP, eu apenas não tenho que submeter para o cliente. Essas são as diferenças básicas, ok, Rogério? Renato Pisani, a falta de produtividade de sistemas não integrados, como Excel, por exemplo, também é um dos grandes fatores de insucesso do APQP. Muito bem, acho que é um comentário aqui do Renato, concordo contigo também. Tem alguns softwares, algumas aplicações que podem ser utilizados para o APQP. Tem alguns que usam alguns sistemas de Excel bem interessantes, bem integrados. As planilhas com informações integradas acabam utilizando. Algumas empresas ainda fazem, como dizemos no jargão, ainda na unha, né, algumas informações na unha. Tem alguns softwares que podem ser utilizados. O próprio IAG lançou uma versão de software também com as ferramentas. E com certeza, quanto mais integração de informações a gente tenha, mais a gente ganha de produtividade da nossa equipe para evitar repetição de informações, evitar que a gente tenha falhas, erros na hora de replicar uma informação entre um documento e outro, um registro e outro. Então, concordo com esse seu comentário, Renato. Renato comenta aqui também a falta de consistência de informações entre diversos requisitos também é um fator importante. Concordo. Por isso, a importância de lá na fase 0 e 1, na fase de planejamento, a gente analisar com bastante atenção quais são os requisitos aplicáveis, o que tem de inconsistências, incoerências, incongruências entre esses documentos e acordar com as partes interessadas quais são os requisitos que devem ser atendidos. Né? A gente vê realmente alguma norma, alguma especificação falando algo de material, algo de tolerância de uma forma, outro desenho fala outra. Concordo também que é um fator impactante, mas aí a importância de fazer um APQP bem feito para que lá no início, na fase 1 de planejamento, a gente tenha isso tudo claro, tudo concordado. O Arthur está comentando aqui o complemento da pergunta dele sobre a derroga, sobre solicitar um desvio de alguma característica na apresentação inicial do PSW.
A gente tem que tomar um cuidado muito grande, Arthur, na solicitação de qualquer tipo de desvio, né? Avaliar principalmente o nosso interesse, a nossa proteção, a proteção da nossa organização. Então, às vezes, pedimos um desvio, pedimos uma derroga aqui só para fazer o lançamento, sem pensar em potenciais consequências de riscos que a gente possa ter no lançamento, lá no futuro, né? Potenciais falhas que possa ter de campo. Eu sou muito cauteloso na hora de pedir algum desvio, né? Então, é possível sim, não tem nenhum problema, só que a gente tem que ter uma atenção em que, primeiro, nós temos que concordar com a coerência desse desvio, nós temos que concordar com esse desvio, que ele não vai nos causar problemas lá na frente, lá na vida série, antes de pedir para o nosso cliente. Tem alguns desvios que o cliente pode dar sim, algumas derrogas que o cliente pode dar sim, em particular no requisito dele, né, nos requisitos específicos dele, no desenho dele, mas é possível de ter esse acordo sim, né? E de preferência não fazer isso na fase 5 nem na fase 4. Tentar fazer isso o mais preliminarmente possível para que a gente consiga fazer desdobramentos do resultado desse desvio lá na frente. O Sérgio Gama está perguntando, para itens fornecidos a granel, é necessário PIPAP? Sim, é necessário PIPAP. O manual de PIPAP tem um anexo específico para material a granel. Se eu não me engano, é o anexo G do manual de PIPAP, se não me falha a memória, que é algo específico de como submeter específico para material a granel, né? A granel é tudo aquilo que a gente fornece em grandes quantidades, né? Como uma matéria-prima, um granulado, às vezes até parafusos, é concebido aí como material a granel. Então é necessário sim, e é importante analisar se é PIPAP ou outro método de aprovação que o nosso cliente nos cobra, né? PIPAP é um dos métodos de aprovação, de validação do desenvolvimento, mas tem outros que podem ser realizados aí com os nossos clientes, como metodologias de VDA, né? Que tem forte aí no segmento da indústria automotiva alemã também. Muito bem. Basicamente, as perguntas que me chegaram até agora são essas. Tem mais uma aqui do Eduardo Zanini. Um PIPAP tem prazo de validade quando ele precisa ser revalidado? Boa pergunta também, Eduardo. Inicialmente, o PIPAP tem validade enquanto o projeto do produto, enquanto não tiver grandes alterações aí na vida série. O próprio manual tem algumas situações de mudanças em que nós tenhamos que notificar o cliente a necessidade de uma mudança, onde tenha uma mudança, por exemplo, de uma fonte de fornecimento, algum rearranjo interno, algum método de controle que nós vamos alterar dentro da nossa vida série. E tem algumas situações aí que a gente tem que automaticamente ressubmeter o PIPAP para o cliente, onde a gente vai usar um ferramental novo, vai fazer algumas mudanças mais significativas. Tem algumas regrinhas lá no manual de PIPAP. Tem algumas montadoras, alguns clientes que colocam nos seus requisitos específicos uma regra de ressubmissão periódica, de revalidação do PIPAP. E se pararmos para pensar, o próprio requisito do IATF de inspeção de layout, ensaios funcionais, né, já é quase que uma ressubmissão de PIPAP. Nós vamos refazer alguns ensaios, alguns testes, como foram feitos lá no desenvolvimento, de 100% das características materiais, dimensionais, funcionais e desempenhos do produto, e que não deixa de ser uma revisão do nosso PIPAP. Algumas vezes o cliente pede para que ele seja informado, que ele tenha consciência, que ele tenha ciência dos resultados e que ele aprove, né, revalide. Mas eu recomendo que você avalie o requisito específico do teu cliente para verificar se a gente tem que estar ressubmetendo o PIPAP com algum tipo de frequência. Ok, Eduardo? Não sei se tem mais algum comentário, mais alguma pergunta, Renata e pessoal, estou à disposição.
Bom, está me chegando aqui que não tem mais nenhuma pergunta. Então eu vou agradecendo a presença, a participação de todos vocês aqui nesse momento de troca de experiências, né, de bate-papo, para a gente revisar a importância e os conceitos principais do APQP e do PIPAP e a importância para as empresas de uma maneira geral. Então, por favor, respondam o questionário que será enviado para vocês após o webinar. É importante para que o IQA consiga avaliar a impressão de vocês, o ponto de vista de vocês, e que o IQA consiga se preparar para novos eventos, novos conteúdos que atendam às necessidades de todos, né? Então, agradeço a oportunidade de participar com vocês, agradeço a participação de todos e estou à disposição para que eu possa ajudar nesse evento ou em eventos futuros. Então, sucesso a todos, um abraço e se cuidem.